Vamos lá para mais uma aula do projeto Gestor de Telecom. A aula de hoje, 080. A gente vai conversar sobre problemas do cliente pré-pago. Ou seja, aquele cliente que a condição pré-paga, a gente já viu numa aula anterior, se não me engano, 071, explicando o plano, como é que funciona. E aqui são as broncas, ou seja, os maiores problemas que eu vejo que pode acontecer. Lógico que existem outros, mas aqui a ideia é passar para você alguns problemas que acontecem, o que é que você precisa fazer para se proteger ou se acontecer, como é que você resolve, como é que deve ser esse tipo de tratamento. Esse é o objetivo da aula de hoje, tá? Passar essas informações para aquele consumidor que é pré-pago. Lembrando, cliente consumidor pessoa física, a maioria esmagadora de pré-pago, mas ainda existem planos pré-pagos corporativos, tá? Bem como você fazer isso, essa contratação através de CNPJ. Não é só cliente pessoa física que adere a um plano pré-pago. Corporativo também tem como fazer isso, lógico, depende da prestadora, do tipo de serviço que você está contratando, mas normalmente aqui que a gente vai ver é direcionado para telefonia móvel, essa questão. Telefonia fixa você vai encontrar, mas é mais difícil. Telefonia móvel é o foco principal do que a gente vai ver aqui desses pontos. As 5 maiores dores de cabeça de um cliente pré-pago. Lembrando, existem diversos pontos. Aqui não está o que é mais complicado para o menos complicado, mas sim 5 pontos que eu acredito que persiste nos clientes pré-pagos. Ou seja, se você for parar e analisar, se você for um cliente pré-pago, se você gerenciar linhas que são pré-pagas, você vai ver provavelmente alguns desses pontos com frequência. E a ideia é, se você tem os 5 maiores, ou seja, os 5 mais frequentes, você já se adapta a essa realidade, porque as outras, vamos dizer assim, é um quantitativo menor. E começando por essas questões, vamos dizer assim, tem as notificações. Ou seja, você colocou uma recarga, colocou um saldo novo e você tem que ser avisado quando a validade estiver no final e quando o seu crédito estiver no final. Ou até, dependendo da situação, a cada uso você deve receber uma mensagem de saldo, algo do tipo. Normalmente as prestadoras fazem dessa forma. Mas muita gente reclama dizendo, eu não fui informado, eu não recebi essa informação, ou que na prática é uma notificação. Lembrando, lógico, que a gente tem outros meios, além da prestadora ativamente mandar para você uma notificação. Mas muita gente reclama disso. É um ponto que eu acho que é simples de ser visto, de ser resolvido, mas que ainda gera muita reclamação por parte dos consumidores. Outro ponto é o atendimento. Você é um atendimento pré-pago, ele é bem diferente de um atendimento, por exemplo, corporativo de uma conta pós-paga. Bem diferente. Enquanto pré-pago, você tem diversos atendentes, normalmente eles não precisam ter tantas informações para fazer o atendimento. Já no corporativo, um atendimento pós-pago, você precisa de alguém com mais informações, porque existem mais composição de serviços que podem ser utilizadas. E lógico, não desmerecendo um atendimento ou outro, mas eu só estou te mostrando que eles são diferentes. Cada um tem sua particularidade. Como eu já trabalhei em ambos, eu sei que é bem diferente. Para você ter uma noção, existe no call center um tempo médio de atendimento, que é chamado TMA. Esse tempo médio de atendimento no consumidor pré-pago, quando eu atendia, vou te dizer aqui que eu atendia mais de 100 ligações por dia. No corporativo, eu não conseguia atender tanto cliente assim, porque são demandas que precisam de mais tempo de tratativa. Só para você ter uma noção que o atendimento é diferente. E por esse atendimento ser diferente, em algumas vezes você não consegue o atendimento que você precisa, ou seja, você quer reclamar sobre uma coisa, você quer resolver um problema, mas você não tem um preparo, vamos dizer assim, do atendente do outro lado para resolver aquela questão do início ao fim. Pode cair ligação, pode ser que retorne para você, pode ser que não, pode ser que aquele atendimento não faça o que você precisa, você tem que falar com a ouvidoria, com a Anatel ou algo do tipo. Então, em ambos os casos, ou seja, tanto pré-pago quanto pós-pago, a gente pode ter essas demandas, mas no atendimento pré-pago, a reclamação de atendimento é algo que você vai ver com uma constância maior, para você ter uma noção. Terceiro ponto são erros na recarga. Seja você fez a recarga, não entrou crédito, você fez a compra, mas não
não teve a validade que você tinha constatado, vamos dizer assim, no início, e outros pontos aí que envolvem a recarga, que na prática é o que você precisa fazer para poder utilizar o serviço, seja dados, seja voz, outros serviços que você precise, dentre outras broncas que existem nessa questão de recarga, mas tudo envolve esse cenário, recarga, seja a validade do crédito, a inclusão de créditos ou algo do tipo. E correlacionado à recarga, ou seja, ao saldo, ao crédito, você vai ver cobranças indevidas, de diversas maneiras. Se você for, como eu fiz, Reclame Aqui, que é uma base que você tem de diversas pessoas reclamando de serviços, você vai ver pessoas dizendo cobrança indevida, não era para ter cobrado isso, não era para ter tarifado dessa forma, que a próxima tarifação incorreta, era para cobrar tanto, mas cobrou tanto a mais. Isso de serviço, seja voz, seja dados, ou seja, uma ligação feita, serviço feito ou cobranças que não deveriam existir. Esse cenário desses 5 pontos, no meu ponto de vista, são os mais problemáticos, ou seja, coisas que você vai ter mais dor de cabeça. Essa é a questão, e você precisa saber que eles existem, saber como se proteger em cada um desses e como resolvê-los. Todos têm possibilidade de resolução? Claro. Todo problema tem solução, a não ser que o argumento que você tenha esteja incorreto. Aí você não vai ter um problema. Você estava contestando de algo que, na verdade, não precisava ser contestado, porque estava correto, por exemplo. Mas, importante é você entender, existem esses pontos, e esses pontos são corriqueiros, e você, como gestor de telecom ou consumidor normal, precisa ficar ciente que isso aí gera muita dor de cabeça, mas que todos esses pontos, como eu te passei, tem resolução, tem como a gente corrigir esses tipos de situações. E se você passa por algum desses ou outros, me fala, só para eu ter uma ideia, se você já passou por algum desses ou se existe algum outro ou outros que não estão nessa listagem. Porque entender sobre os problemas de um cliente pré-pago ajuda a evitar gastos com telefonia, ou seja, maiores gastos. A gente já sabe qual é o valor da recarga, a gente já sabe qual é a composição de plano, mas a ideia de um pré-pago, no meu raciocínio, a gente não vai conseguir economizar mais. A gente vai conseguir deixar de gastar mais, que é praticamente a mesma coisa, mas é um pensamento que eu tenho um pouco diferente. Porque no pré-pago você já define, por exemplo, vou fazer recargas mensais de R$15, R$20, R$30, algo desse tipo. Então dali, o que você vai conseguir economizar é se no mês que vem você não precisar fazer uma recarga, faz na outra, algo nesse cenário. Mas existem algumas coisas que a gente pode fazer para que aquele saldo dure mais tempo, ou ele seja utilizado da maneira correta. Esse é o raciocínio. E nesse pensamento, a metodologia que eu criei, que é a Reduza Custo Todo Mês, ela não é voltada apenas para um plano pós-pago, ela também é para um pré-pago. Que a gente, como gestor de telecom, que eu faço essa função, você, não sei se sim ou se não, ou se quer fazer, mas é o profissional que gerencia os serviços de telefonia, de telecomunicações, banda larga, de uma empresa. E a gente faz com que a empresa gere economia, reduza custos, tenha a gestão do serviço e tenha os serviços funcionando. Nesse contexto, vão ter situações de planos pós-pagos e uma situação que pode acontecer em algumas empresas ou não, que é um plano pré-pago. Então, neste processo, ou seja, na metodologia, é importante você entender os dois. E dentro da metodologia, para você entender também as visões, tem o pilar de negociação e o pilar de gestão. O de negociação ele é muito mais focado, mais direcionado para economizar valor financeiro. Então, por exemplo, no plano pré-pago comparado a um plano pós-pago, você pode economizar muito mais, dependendo do uso e do perfil de consumo de cada pessoa, de cada colaborador, de quem está utilizando aqueles recursos. Já quando você pensa na parte do pilar de gestão, é você fazer a administração daqueles recursos, fazendo com que o serviço fique funcionando, você ajude a operação, tem a parte de auditoria de faturas, gestão dos serviços, suporte dos usuários, por aí vai. Tem um monte de coisa que dá para fazer. E quando você pensa em plano pré-pago, na metodologia, o que é que a gente consegue enxergar? A gestão dos créditos e recargas. Por exemplo, isso pode ser feito por cada funcionário, sim, ou pode ser feito pela empresa. Ela vai lá e faz as recargas.
Dá para fazer dessa forma. E lógico, a gente não vai ter acesso a um plano pré-pago específico do usuário. Ele é que vai ter acesso às informações individuais, se for uma contratação no CPF. A não ser que ele dê acesso, a gente consegue acessar. Mas as recargas, ou seja, quantos créditos a gente colocou, a gente consegue saber. A gente tem essa noção. O consumo depende dele ter essas informações, mas a gente consegue ter essa gestão. Inclusive, identificar e comprovar cobranças. Por exemplo, o usuário disse lá, vamos supor, Kleber, você colocou aqui R$20 de saldo, mas eu já estou sem conseguir fazer ligações, já zerou. Então, uma das funções do gestor de telecom, mesmo num plano pré-pago, é conseguir identificar e comprovar essas cobranças. Estão corretas, estão incorretas? O que foi que aconteceu? Um breve relato do que houve com aquele crédito. Isso facilita para você contestar cobranças indevidas ou justificar que aquela cobrança foi correta. Dos dois, ou ela está correta ou ela está incorreta. Se ela não deveria acontecer, ela está incorreta em certa parte ou alguém usou de forma errada. O importante é você conseguir ter essa visão numa estrutura pré-paga. E aí tem divisões de raciocínio, por exemplo, se você contratou um plano pré-pago, que é de uma MVNO, de uma prestadora virtual, ou de uma prestadora tradicional. Existe uma certa diferença para você fazer esse tipo de análise, de visão do que foi utilizado de crédito, de saldo. Então, o importante é entender isso, essa parte dos problemas de um pré-pago, estruturas de um pré-pago, vai te ajudar a evitar maiores gastos. Cobrança veio. Mas eu preciso de saldo. Eu preciso que você coloque mais créditos. Que na prática pode não ter essa necessidade. O importante é você entender essa estrutura, analisar a composição e sempre, lógico, buscar com que a empresa utilize o menor valor financeiro possível para utilizar o melhor serviço possível, seja de voz ou seja de dados. Então, entenda esse porquê nessa estrutura dos problemas que vai te ajudar. Isso, lógico, eu estou te dando pontos aqui de crédito, de cobrança, mas não é só disso que existem os problemas, existem outros. Aqui são alguns exemplos para você entender que são os mais corriqueiros, vamos dizer assim, de cobrança que a gente consegue auxiliar. Fora, lógico, se é um problema com atendimento, se é um problema com um certo serviço específico, a gente consegue auxiliar. Lógico, tentando evitar ao máximo aumentar os custos daquele plano de serviço. Se você não foi informado que os créditos estavam próximos de vencer, de acabar, de terminar. Isso é uma obrigação das prestadoras, elas precisam emitir esse aviso. Normalmente é um SMS. Ela te informa, seus créditos vão terminar, ou seja, você tem tantos reais. E normalmente é isso que acontece. Mas, vamos lá, não recebi a notificação. Qual é o primeiro passo? Eu, como gestor de telecom, é simples. Você tem como constar o usuário lá, você tem como saber isso. Não viu o SMS, não viu a mensagem. Entendo, tudo bem. Ou você fez uma ligação que o crédito extrapolou todo. Pode acontecer. E você não ter visto isso. Não necessariamente é que a prestadora não fez. E existem esses dois cenários. Não tem muito para onde correr. Ou a prestadora atrasou o envio, ou não enviou, e por aí vai. Mas você, como usuário, no meu entender, você tem como consultar. É gratuito. Cada prestadora tem sua forma de consultar o saldo. Você tem um portal, o app, o aplicativo, você consulta lá o saldo, tem uma informação, vê. Isso ajuda você a administrar melhor esses recursos que estão sendo destinados. Simples assim. Então, no meu ponto de vista, não deixe isso apenas com a prestadora. Eu acho que você não precisa depender dela. Lógico que é obrigação dela, sim. Mas você pode até reclamar, contestar. Eu quero receber a notificação, tudo bem. Normalmente é esse o processo que eu faço. Eu não consigo, na minha cabeça, justificar que eu gerei, por exemplo, eu gastei mais crédito porque eu não sabia que estava no final. Você usou o serviço, não tem muito para onde correr. Se usou, usou. Então aqui é mais uma reclamação administrativa. Eu preciso receber essa notificação, eu preciso receber esses avisos. E aí tudo bem, conteste com a prestadora, se não estiver recebendo os SMS, para que ocorra o recebimento. Pode até ter no sistema da prestadora, para você ter ideia que eu já vi isso, bloqueio de receber SMS. Ou seja, falha sistêmica, o que exista já isso desde o início do contrato, e você corrige isso.
ou a configuração de SMS que você não está recebendo corretamente por causa dessa parte de configuração, também se corrige. Mas o importante é, todo cliente que a gente tem, consumidor, a gente como gestor de telecom que tem um pré-pago, você tem que fazer uma série de confirmações com cada um deles, ver se está acontecendo isso. Uma delas é essa notificação do crédito. E mostrar para ele, ó, se você quiser saber, é assim que você consulta. Cada prestadora tem a sua maneira, mas é importante que você saiba que se ele não está sendo informado do crédito, está errado. Ele precisa ser informado disso pela prestadora, mas dá para fazer essa correção dessa forma administrativa. Não fui informado sobre a validade dos créditos que estavam por terminar, por acabar. Isso é um ponto que também existem diversas reclamações do cliente pré-pago, independente da prestadora. Lógico, cada uma você vai ver um quantitativo maior ou menor, isso aí tem as variações, mas validade, o prazo mínimo hoje, até onde eu me recordo, são de 30 dias. Então a recarga que você faz hoje, ela tem esse período mínimo. Pode ter de 60, 90, um tempo variável, intermediário, mas acima de 30 dias. Nesse contexto, se você faz uma recarga e, por exemplo, a prestadora diz que vai ser de 10 dias, pode ser 10 dias uma bonificação, mas não a validade da recarga. Então é bom prestar atenção nisso. Segundo ponto, isso aqui é não ser informado, ou seja, não receber uma notificação. E a validade dos créditos, por exemplo, você colocou hoje, ela vai valer daqui a 30 dias e o saldo que existia, ele vai ter a nova validade. E o que pode acontecer? Kleber, coloquei hoje uma validade de... vou dar um exemplo, tá? Coloquei um crédito, isso varia de cada prestadora, mas que ele vale por 90 dias. Pô, coloquei hoje. Semana que vem, terminou. Eu coloquei mais um crédito, só que eles têm uma validade de 30 dias. Qual a validade que vai permanecer? A maior. A de 120 dias, lógico, baseado na semana passada. Esse maior tempo é que você vai ter para utilizar os créditos. E a questão do tempo de validade, você tem que ser informado. Quando estiver chegando no final, você deve receber um SMS, uma notificação. Se isso não acontece, se não está acontecendo e você fez testes e não recebeu esse tipo de comunicação, primeiro, não dependa da prestadora, novamente. Não dependa de nada dela. Tente fazer tudo o que você pode. Por quê? Vai ser melhor para você. Em vez de você ficar discutindo com a prestadora, que no meu ponto de vista você não vai conseguir chegar a muitos pontos a não ser se estressar, tenta fazer isso da maneira que você consegue. Tem o app normalmente todas as prestadoras, até onde eu saiba, tem um aplicativo para você fazer consultas e verificações, portal da internet, por aí vai. Então sempre consulta as informações que você puder. Vai ser mais fácil, em vez de aguardar apenas receber esses dados. Mas, se mesmo assim você não recebe as comunicações, que está errado, a prestadora tem que te mandar essa notificação, esse normalmente SMS, você faz uma reclamação na prestadora, liga para eles, ó, eu coloquei créditos, tais datas, tais situações e não recebi nenhum SMS até o término da validade. Ou seja, venceu e eu não fui informado. E a prestadora vai avaliar isso. Se ocorreu algum bloqueio na sua linha, se tem algum problema de receber SMS ou se há algum problema no sistema da prestadora, eles devem avaliar esse tipo de situação para que seja corrigido. Mas eu não acho que é um problema que você tenha que perder a cabeça, vamos dizer assim, com esse tipo de problema. Tenta consultar de outras maneiras, já que são gratuitas, que eu acho que isso vai facilitar o dia a dia na sua estrutura, mesmo sendo um plano pré-pago, nesse tipo de notificação. Dá para se resolver, dá para se corrigir. Todo cliente tem direito, mas resolve de uma maneira mais administrativa, que é mais tranquilo, vamos dizer assim. Validade do crédito anterior não foi renovada com a recarga. E aí qual é a situação? Existem duas. Se eu fiz uma recarga de R$50, por exemplo, não vou dizer nem valor porque varia de prestadora, mas eu fiz uma recarga de 90 dias e daqui a um mês eu fiz uma recarga de mais 90 dias, ou seja, um valor normalmente alto, esse crédito anterior, se eu não utilizei todo, ele deve ter uma nova validade por completo, que é, se eu fiz hoje e no mês anterior, 90 dias à frente, todo o valor que eu tiver. Só que nem sempre isso acontece. O que é importante?
tenha a gestão das suas recargas. Saiba lá quando você fez a recarga, qual foi o valor, esse valor se refere a quantos dias de validade, pelo menos isso. Por exemplo, você sabe quantas recargas você fez e vamos supor, em um ano você vai saber quantas recargas foram feitas, qual foi o valor que eu gastei com os serviços de telefonia móvel. Você vai ter esse gerenciamento. Isso, pessoa física. Se for jurídica, o gestor de telecom é que tem que ter essa informação mesmo. Porque você vai gerenciar aquilo, é o valor financeiro que a empresa está pagando, você tem que saber quanto cada linha está gastando, porque você tem que ter medidas posteriormente de economizar. Então você avalia o que aconteceu e o que é que pode ser feito, qual é a estrutura mais adequada para gerar valor financeiro mais barato para a empresa. Então raciocina dessa forma. E nesse contexto, pode acontecer essa falha. Outra situação que pode acontecer é, você colocou uma recarga de 90 dias, passou um mês e você colocou uma recarga de 30 dias. E você achar que a validade está errada porque não está com base em 30 dias, está com base em, por exemplo, vai faltar 60 dias aproximadamente. Na maioria das vezes, quando você tem isso, você não reclama, mas tem pessoas que podem reclamar dessa forma. São coisas que só precisa de uma explicação, a não ser que, lógico, o crédito anterior não teve uma validade, aí é erro sistêmico. E aí, o que é que você faz com o erro sistêmico? Primeiro, tem acompanhamento, como eu te disse, mas é falar com a prestadora para corrigir o prazo. Se você tiver esse histórico de recargas, esse acompanhamento, na prática é a mesma coisa, você vai saber quando foi feita a recarga, qual período. Feito, período. E aí foi feito. Eu tinha um saldo de tanto, mas não ocorreu a renovação da validade, contesta. Quando você ligar para a prestadora do jeito que eu estou te passando aqui, com essas informações, dizendo, fiz uma recarga tal data, tal período. Fiz agora uma tal data e o período deveria ser X, mas está Y. Eu tenho essas informações e eu preciso que você corrija. A pessoa já sabe qual é o problema. Você já deu as informações, é lógico, ela vai pesquisar no sistema de novo, mas já tem os dados e vai ser muito mais simples porque você já está apontando o erro. Ó, é aqui. É isso aqui que precisa ser corrigido, isso aqui que aconteceu, pronto. Vai ser mais simples. A ideia e o normal é que a prestadora faça a correção desse problema. Por quê? Direito do consumidor. Se você colocou uma recarga, a gente tem essa composição dos novos créditos terem nova validade, pegarem todos os créditos que existem e colocar essa validade nova, independente do crédito que tenha, há quanto tempo ele esteja lá. Só para você ficar ciente, então, essa validade do crédito anterior, ela tem que ser atualizada pela nova validade. Como não se consegue inserir créditos ou fazer recargas, não é como, é quando? E aí existe a seguinte situação. Kleber, eu posso ser impossibilidade de colocar crédito no meu telefone pré-pago? Ou a empresa conseguir fazer? Sim, eu já vi situações diversas que existe essa possibilidade. E a principal mas Kleber, há tanto tempo que eu não coloco recarga, eu estou tentando colocar agora e não consigo. Porque provavelmente sua linha foi cancelada. Provavelmente sua linha está com algum bloqueio. Então você tem que ver se a linha está ativa. Até hoje em dia eu ainda vejo, por mais incrível que pareça, o pessoal utilizando a linha para principalmente o WhatsApp. Estou usando aqui, tá tranquilo. De um dia para o outro, outra pessoa está naquele WhatsApp e consegue utilizar os serviços. Por quê? Porque alguém esqueceu de fazer a recarga naquela linha, ela deixou de ser daquele titular, passam alguns meses, ou seja, que é o prazo de quarentena, para que outra pessoa possa ativar aquela linha. Ou seja, passou alguns meses, você não fez recarga, não fez nada, além do tempo que a linha foi cancelada, e aí você não vai conseguir colocar crédito porque existe uma outra pessoa. E se ela estiver num plano pré-pago, pior ainda. Porque aí não é nem que você não vai conseguir fazer recarga, você vai fazer mais para uma outra pessoa. Esse é um problema maior ainda, porque você não vai ter como recuperar o valor, a não ser que você fale com a pessoa e a pessoa te devolva. Fora isso, a prestadora não tem o que fazer, visto que existem todos esses prazos, todas essas composições. Mas entenda que você pode ter essa dificuldade. Uma das principais é essa. Outra, confirma o número da linha. Eu já falei com alguns usuários, algumas pessoas, em alguns atendimentos que eu já fiz, e a pessoa estava digitando o número errado. Ou, dependendo da situação, alguém que estava fazendo a recarga pela pessoa estava digitando o número errado.
E aí, é uma coisa simples, preste um pouco mais atenção, dá uma olhada para poder fazer isso da maneira correta. Que colocou o crédito na linha errada, é como eu te disse, só se o usuário te devolver. Muito difícil a prestadora fazer o estorno desse crédito porque você fez de uma maneira incorreta. Então, toma esse cuidado também. E a forma da recarga? A maioria hoje é digital. Ainda existem cartões sim, mas a maioria é no formato digital, pelo menos até onde eu vejo junto às prestadoras. Então, dá uma olhada nessa confirmação, vê se é a página correta da prestadora, se não é um site meio que estranho. Dá uma olhada nisso para você fazer a recarga da maneira correta, porque a gente sabe que existem golpes e golpes na praça, ou seja, no mercado. E vai que daqui a pouco o pessoal começa a criar um site parecido com o da prestadora para fazer recarga, ou de algum banco, você faz, mas não entra a recarga. Por quê? Porque você passou por um golpe. Então, sempre tenha esse tipo de cuidado, veja os meios oficiais de fazer recarga, que é a melhor possível, mas esses são os principais pontos que você não consegue colocar crédito. Se passou disso aqui, não é nada disso ou algo do tipo, fala com a prestadora. Você deve conseguir colocar crédito tendo a linha ativa, o plano sem nenhuma dificuldade para utilizar o serviço. A prática é essa. Então tome esse cuidado, mas saiba que podem existir esses tipos de problemas quando a gente pensa em inserir crédito ou uma nova recarga e não consegue. E como eu te disse, conversa com a prestadora, passa para eles as informações, o que é que está acontecendo, que com certeza eles vão querer te auxiliar e te ajudar para você fazer essa recarga. Pode até ser, por exemplo, o sistema de um banco que está indisponível, que está fora, ou que alguma coisa do sistema da prestadora deu problema. Tem diversas coisas que podem acontecer. Então, fique ciente que, passando desses pontos aqui, você não deve ter tanta dificuldade em fazer recargas. Cobrança de serviços não realizados ou aquilo que a gente não utilizou. Pensando na parte do consumidor de um plano pré-pago. Então, a questão é simples, mas ao mesmo tempo complexa. Tendo o seguinte, qual é a situação? Você viu que o seu saldo de crédito diminuiu? A ideia é você entender o porquê. Aí, ou você vai ver em algum extrato de utilização, ou você consulta falando com a prestadora. Viu aquele consumo, ou seja, aquele serviço, por exemplo, apareceu e você diz, mas eu não usei, não fui eu que fiz isso. Neste momento, a prestadora ela vai ter que descobrir, no caso, fazer um processo para confirmar se aquilo realmente partiu do seu telefone celular. Isso é o que você não utilizou ou não realizou. Não é outras contratações, não. Isso aqui é utilização de serviço. Por exemplo, tem uma ligação lá, mas que você não viu ou você não utilizou no seu telefone celular. Ou tem um consumo de internet que você diz, mas eu estava na rede Wi-Fi, não tinha como utilizar a internet aqui no meu celular, não tinha essa necessidade. Por exemplo, usou um SMS aqui, usou para um número X, mas eu nem conheço esse número, não partiu do meu telefone. São exemplos de serviços que você diz que não realizou ou não utilizou. Também tem outros, mas isso são alguns para você ter como premissa, como exemplo. Nesse cenário, você vai passar para a prestadora. Na prática, só para você entender, toda utilização de serviço, não sei até que ponto, dependendo de cada prestadora, ela vai para descobrir isso. Mas todo serviço que é cobrado na prática, normalmente existe um bilhete daquela cobrança. E esse bilhete da cobrança, normalmente ele identifica a antena que você está. Então, se alguém pensa em fazer isso aqui, vamos dizer, de uma maneira errada, de uma maneira para se dar bem, não tem como escapar, porque tem como a prestadora identificar a antena e até o e-mail que recebeu ou que utilizou aquele tipo de serviço. Dá para fazer isso. A gente não tem tanto acesso como o cliente pré-pago, não vai ter tantos dados assim, mas internamente na prestadora eles têm como ter esse nível de detalhamento. Só para você ter uma noção. Eles têm como ter certeza disso. E alguns níveis de atendimento. O pessoal pode dizer, tudo bem, a gente retira e estorna a cobrança, ou confirmar, bater o pé e dizer, não, a cobrança realmente veio do seu telefone e por aí vai. Existem os dois cenários. O que é importante quando você não realizar
em não fazer isso é você ter certeza e ter argumentos que você não utilizou aquele tipo de serviço, que isso vai te ajudar. E se o atendimento inicial, não, mas a partir do seu telefone, aí você vai para a ouvidoria, vai para a Anatel. Se não conseguir resolver dessas formas, aí você vai para o meio judicial, fala com o advogado que ele vai conseguir te auxiliar. Mas, ou pequenas causas, por exemplo, algo do tipo PROCON da vida. Mas normalmente nesse início, direto com a prestadora, você consegue ter uma linha de resolução. O problema é quando você tem esse tipo de comportamento, ou seja, coisas que você não utilizou e aparecem na cobrança de forma frequente. Aí já é algo estranho. Mas isso é um contexto que você tem que ficar de olho. E espera um pouquinho. Tem que ligar o controle, né? Ligações, internet e outros serviços são as composições como eu te passei, que são as principais. Essa utilização. O ideal é você comprovar uma auditoria no celular. O que é que eu já vi? Já atendi diversos clientes pré-pagos com esse tipo de situação há anos atrás. Então, hoje em dia, não sei se mudou, mas pelo que eu vejo no site do Reclame Aqui e em outros portais, permanece o mesmo problema. Ainda existe esse tipo de situação. O que é que acontece? Como é que a gente comprova? Pega o telefone celular, se você viu que foi uma ligação, que foi um SMS, que foi algum serviço, olha. Se você viu, foi uma ligação, pega o celular e olha. Por quê? O que é que eu já vi? Pessoas utilizando o seu telefone, ou o telefone de outra pessoa, não avisa, pegou e fez a ligação, ou baixou uma música. Isso acontecia muito com crianças baixando jogos, baixando mensagens, baixando músicas e por aí vai. Ou uma pessoa fazia uma ligação, por exemplo, para um 0300, para um 0500 ou algo do tipo, e não achava que aquela cobrança deveria existir daquela forma, deveria ser de outra maneira, e por aí vai. Mas o importante pode ser que alguém tenha acesso ao seu telefone e faça uso do serviço. Então toma esse cuidado. Outra coisa que pode acontecer é alguém de posse do seu telefone fisicamente, por mais que seu aparelho esteja bloqueado, a pessoa pode pegar o chip, colocar em outro aparelho e fazer o consumo. Pode acontecer isso, eu já vi. Então, tenha sempre esse cuidado na hora de olhar o seu aparelho telefônico e como você está utilizando o chip. Porque pode acontecer esse tipo de situação. Tá? Aqui eu estou te dando exemplos de âmbito familiar e âmbito no trabalho. Alguém pega o chip do outro, pega o celular do outro para fazer uma ligação, um contato, e isso pode acontecer. O ideal avalia primeiro qual foi a situação, o que foi que houve, qual foi a cobrança, data, horário, o que é que aconteceu, vê se realmente você usou ou se não usou. Se não usou, se realmente não consta no seu aparelho, se você não deu opção ou oportunidade para ninguém usar, contesta com a prestadora que eles devem fazer a correção. Então, cuidado, mas reclama com a prestadora, abre uma contestação. Identifica primeiro o que foi que aconteceu, explica a situação para a atendente ou para o atendente que está falando com você e analisa. Na ligação mesmo, peraí, deixa eu ver aqui no meu telefone. Olha, não consta nada, tá aqui a informação XYZ e não tem essa ligação, ou não tem esse consumo de dados de internet. Outra coisa que pode acontecer, principalmente com dados, e aí já vi muito isso, principalmente com um cliente corporativo, que tem dados e travega dados e não sabia por quê. Que quando você tem uma rede Wi-Fi no celular, alguns aparelhos dizem, se a rede Wi-Fi estiver ruim, utilize dados móveis, ou seja, 4G, 3G, 5G da prestadora. E aí, você mesmo conectado a uma rede Wi-Fi, estava utilizando os dados móveis. E a pessoa não tinha essa noção. E eu mostrei, tem essa diferença. Então, quando está no Wi-Fi, bloqueia esse uso, não deixa isso acontecer. E aí foi que começou a ficar mais perceptível a utilização de dados e depois não teve mais nenhum problema. Por quê? Precisava dessa interpretação do aparelho celular. São exemplos. Então, cada situação será individual. Você entendeu o que é que aconteceu, mas tem essa gama de possibilidades. O importante não usou, não reconhece aquela utilização daquele serviço, contesta com a prestadora que eles devem fazer a avaliação, como eu te passei, minuciosa, para ver se eles vão fazer ajuste ou não. Mas não é algo que eles tenham, vamos dizer assim, uma obrigação, que toda vez que você fizer isso vai ser reajustado. Então, vai depender de cada caso,
até instância que você fale, se é com atendimento normal, se você vai falar com ouvidoria, se vai falar com a Anatel, mas recorra a todos os cenários possíveis se você estiver correto. Busque seus direitos, que é ser cobrado por aquilo que realmente foi utilizado. Medição incorreta do consumo de internet em um plano pré-pago. Medição incorreta é, imagina a temperatura, você vai medir a temperatura e você sabe, tá com tantos graus. Medição na internet é o consumo. Então, de acordo com o uso que você vai fazer, ele vai dizendo lá quantos megas ou kbytes ou gigabytes foram utilizados. Normalmente as prestadoras utilizam ou kbyte ou megabyte no consumo, vamos dizer, diário, cotidiano. Mas o importante é você entender que essa medida, ela pode ser e normalmente é diferente de um telefone celular. Não é algo que seja brusco, tipo, no celular tem lá consumo de 2 GB, na prestadora tem 5. Não é por aí. É algo tipo 1,5, 2, uma média de 500 megas mais ou menos de diferença que eu já vi, pelo menos na minha estrutura. O importante é você entender isso, porque você vai utilizar um plano pré-pago e pode ter uma limitação de megabytes ou de gigabytes contratados. E se isso tiver muito diferente, pode ser que a medição desse consumo esteja com algo errado. E aí você, de preferência, abre uma reclamação com a prestadora, passa para eles, só usei tanto, tem aqui tanto. E o que é importante você enxergar nisso? Quando você tem um celular, por exemplo, com Wi-Fi habilitado, pode ser que ele consuma dados mesmo assim. Mas existe uma opção específica nos celulares, independente do sistema operacional, que você tem como ver o consumo de dados. Seja no seu aparelho normal, ou você baixa um aplicativo para fazer exatamente essa medição. Para você ver quantos dados estão sendo trafegados, upload, download, ou seja, envio, recebimento, e você tem esse histórico. O ideal é que você tenha uma maneira de fazer essa verificação. Existem aplicativos que você vê até qual aplicativo mais consome internet. Outros, o consumo de internet mesmo. Isso vai te ajudar porque você vai ter um comprovante, ou seja, uma comprovação do seu consumo. Isso não impede, tipo, a prestadora não vai usar isso, como é que eu posso te dizer? A ferro e fogo, ou seja, vai ser o que você está dizendo. Por quê? Você pode pegar o seu chip, mudar de aparelho e utilizar a internet. E o aplicativo lá vai estar parado, vai estar congelado e depois você volta. Então, existem situações que você tem que ter cuidado com o que você vai comprovar e como você vai comprovar. Mas você fazendo isso de uma maneira correta, a gente como gestor de telecom, orientando as pessoas a terem esse tipo de comportamento, vai facilitar muito na questão de está acontecendo a medição incorreta, faz o ajuste, faz a correção, fala com a prestadora. Primeiro ponto é esse, a prestadora ela tem que ver essa questão, como é que ela está enxergando isso, que normalmente são bilhetes. Você utilizou lá a internet, ela manda a informação para a prestadora, ele processa lá no sistema de faturamento, mas que não vai gerar cobrança, pelo menos na maioria dos casos de plano pré-pago, que ele tem um conjunto de, por exemplo, tantos megas, tantos gigas para serem utilizados. E aí, nesse contexto, você vai ter mais facilidade para não ter um problema de medição. Mas, acontecendo, contesta com a prestadora para verificar, porque deve estar muito próximo ao que você analisa, tá? Então, primeiro, tem uma forma de comprovar, mas saiba que nem sempre isso vai ser aceito pela prestadora. O ideal é você ver se está batendo o que está no teu aparelho junto com o consumo da prestadora. Se você tiver, por exemplo, um sistema da prestadora que analisa isso, ótimo. Se você não tem um sistema que analisa isso, aí você utiliza um seu para fazer esse tipo de ação, tá bom? Mas, como eu te disse, cuidado com a rede Wi-Fi e cuidado com essa divisão celular-prestadora, porque pode acontecer diferenças e normalmente acontecem diferenças, eles não são iguais. Pelo menos todas as vezes que eu testei, sempre existia diferença, mas acontecendo uma diferença chamativa, ou seja, uma coisa bem diferente, aí você fala com a prestadora, abre uma reclamação, contesta aquela medição, aquele consumo, para poder você ter as informações corretas e ter o consumo correto daquilo que você fez a contratação e que você está pagando. Cobrança de serviços com valores diferentes do contratado, ou seja, valores incorretos. Vamos supor, você fez a contratação lá no plano pré-pago e o valor do minuto, vou dar um chute aqui, é R$1.
mas aí você fez ligações e está cobrando 1,50. Ou o consumo de internet, vamos ser avulso, era para ser 50 centavos o megabyte, mas está cobrando R$1 o megabyte. Então, toda vez que acontecer isso, você deve falar com a prestadora para enxergar por que existem essas tarifas diferentes. Pode ter acontecido um reajuste de tarifa, sim, mas não deve ser um valor, por exemplo, tão grande quanto esse que eu estou te dizendo. É interessante que cada caso você avalie direto com a prestadora. Por quê? Pode ter acontecido um erro de tarifação, que aí sistematicamente ocorreu a cobrança indevida. Pode ter acontecido o reajuste dos valores para ligações ou consumo de internet, ou um desses dois. Não tem mais para onde correr. Ou foi reajuste, ou foi um erro de tarifa, ou no caso você não ter prestado atenção na tarifa que era correta. Mas, quando a gente passa por esse ponto, normalmente você tem um ponto de partida. E aí você parte do princípio que você sabe a tarifa. Você não sabia, você está contestando, aí você tem que ter essa base. Tendo essa base, fica mais fácil de você avaliar o que é que está sendo cobrado esse valor indevido, ou seja, era para cobrar X, está cobrando Y. Independente do motivo, primeiro é falar com a prestadora que ela vai te confirmar se houve reajuste, se não houve reajuste e se a cobrança está correta ou indevida. Se houve um aumento sem justificativa de reajuste, não tem por que aumentar. Ou a não ser que você tenha feito uma mudança de plano ou algo do tipo. Mas permanecendo tudo no mesmo processo, a única maneira de aumentar a tarifa é através de um reajuste. Não sendo através de reajuste, é uma cobrança indevida, deve ter acontecido algum erro no sistema para fazer essa tarifação diferente. Então, fica ciente que isso pode acontecer. É uma das cobranças, falhas de cobrança que existem nas prestadoras. Isso ainda acontece muito. Então, fica ciente nisso. E pode acontecer com ligações, SMS, serviços, internet, qualquer um desses, só para você ter uma noção. E normalmente isso deve ser de algum serviço que você usa com constância, que até vai facilitar de você enxergar se aquele valor aumentou ou diminuiu. Então fica sempre ciente nisso, serviços que você utiliza para ver essa questão. E de preferência tenha como comprovar o valor correto. Exemplo, Kleber, eu não tenho contrato. Kleber, eu não tenho informação. Você tem a fatura, o consumo do mês anterior? Você pediu na sua prestadora esse tipo de relatório? Você tem acesso? Ah, tenho. Pega lá a informação, vê o valor tarifado agora. Se for um MVNO, que é uma prestadora virtual, você não vai ter esse tipo de relatório. Aí você vai ter que ver de outra maneira, não sei se o aplicativo deles, cada prestadora é uma, se ele tem esse tipo de informação, ou se na contratação do serviço ele dá lá o valor da tarifa, você copia essa informação, deixa salvo, deixa guardado para você poder contestar quando for necessário. Então, até num plano pré-pago você tem que ter esses cuidados. Então, comprove aquilo que você contratou, aquilo que você está pagando para utilizar. Por exemplo, dessas maneiras que é o valor correto que você deve ter. E, ocorrendo isso, você sabendo e constatando que é uma cobrança indevida, abra uma contestação, fala com a prestadora, se necessário, ouvidoria, Anatel e por aí vai. Mas primeiro tenha certeza. Se não é um reajuste ou alguma coisa do tipo, sendo o valor incorreto, conteste que eles devem fazer o reajuste e com certeza você deve ter esse tipo de situação resolvida rapidamente. Pelo menos na maioria dos casos deve ser assim. Se ocorrer diferente, como eu te disse, ouvidoria, Anatel e, se necessário, vai para os órgãos de defesa do consumidor. Cobrança por serviços não contratados no pré-pago. Isso é uma outra reclamação que é constante, que é o que acontece muito. Kleber, eu tenho aqui serviços de mensagem, músicas, que eu não pedi, eu não contratei e eu estou recebendo aqui a cobrança. Ou eu estava utilizando o celular e sem querer apareceu um pop-up e eu bati e contratei alguma coisa. Ou seja, eu não queria contratar, mas apareceu no visor no aparelho e sem querer eu bati, ou meu filho, ou alguém. Por quê? Porque não era para aparecer, mas apareceu aquela propaganda, por exemplo. E na prática são serviços não contratados. E até dá para contratar alguns só pela internet, colocando o número da linha e ele ativa, por exemplo. Então o ideal é, não contratou, você não pediu aquele serviço ou ocorreu um erro na contratação, na hora que você vê isso, fala com a prestadora. Seja você viu uma cobrança indevida ou seu crédito está sumindo, você ligou para a prestadora, identificou que aquele serviço que está consumindo aquele valor, você não fez a contratação, conteste,
reclame, veja desde quando está sendo cobrado e peça para retirar todas as cobranças. E de preferência, veja como isso aconteceu. Peça para a prestadora quando foi ativado, qual foi a primeira vez. Por quê? Quando você para pensar que você não pediu, a prestadora normalmente deve fazer o reajuste, deve fazer a retirada daquela cobrança. E, de preferência, não peça só para retirar a cobrança, peça para retirar aquele tipo de tarifação, ou seja, para não acontecer mais aquilo. São duas coisas diferentes, tá? Retirar a cobrança e ajustar, e outra é cancelar aquele serviço que você não contratou. Se ele vier de forma frequente, faz isso, que a prestadora ela deve atender e deve fazer esses dois processos para você não ter mais cobrança. Mas lembre-se, né? Pode acontecer a reativação posteriormente. Se a prestadora tiver algum bloqueio desse tipo de serviço, veja para colocar. Mas são pacotes, algumas ofertas, alguns produtos, serviços digitais, serviços adicionais, que podem ser, vamos assim, ativados sem sua autorização, que são serviços não contratados por você. Pode ter acontecido a inclusão deles sem você pedir ou sem querer bateu. Em ambos os casos, você não queria contratar. Então, fica ciente que nesse processo de contestação é como você deve, vamos assim, resolver. E lembrando, a resolução da Anatel 632, ela diz que toda cobrança precisa ter autorização prévia e expressa de cada consumidor, seja corporativo, seja consumidor independente, individual, todos têm que autorizar aquela cobrança para que ela exista. Então, se você não autorizou, ou seja, não apertou nada, não confirmou, não fez nenhuma ação, é passível de uma retirada daquela cobrança. Então, fica ciente que isso é possível em caso de não contratação para principalmente um plano de serviço pré-pago, que aparecem muitas cobranças indevidas. E lógico, conteste aquela cobrança, ou se existir mais do que uma, contesta todas. Recarga do pré-pago foi comprada, mas crédito não foi inserido. Eu só vejo, mas num quantitativo menor do que outras reclamações de conta, mas ainda existem alguns problemas assim. Você colocou recarga, no caso, comprou, mas não entrou no telefone. E aí existem alguns cenários que isso pode acontecer, tá? Exemplo, quando você faz a compra da recarga, a prestadora ela tem que validar aquele telefone que ele está possível de receber crédito. Qual é a situação? Se você não tiver mais com aquela linha, por exemplo, tiver em outro titular e não tiver lá no seu celular, você não vai ver a recarga entrar. Não tem para onde correr. Por quê? Já tem outra pessoa utilizando aquilo ali. Se for um telefone celular pós-pago, você não deve nem conseguir fazer a recarga. Então você já fica mais tranquilo se ocorreu isso. Mas existe o prazo sistêmico da recarga. Ou seja, se for em cartão, você normalmente digita o código, ele vai para a prestadora, volta e coloca o crédito, vamos assim, no seu número. Se for uma recarga digital, ele vai passar o processamento do pagamento daquela recarga, sistema daquele meio pagador e depois sistema da prestadora. Isso pode demandar um certo tempo em algumas situações. Tipo, o sistema do banco está com problema, está dificuldade, a transmissão dos dados demorou, ou aconteceu uma falha, e por aí vai. Ou seja, tem diversas coisas que podem acontecer no sistema de onde você está pagando e no sistema da prestadora. Normalmente, isso não acontece, mas acontecendo, o primeiro ponto, confirma essa recarga, essa compra. Se você comprou por meio digital, tem um comprovante lá, veja o carnezinho, não é carnê não, é que eu esqueci o nome, aquele comprovante que sai, número da linha, recarga, o valor, como é que está lá, porque você comprova que aquela operação foi feita. Primeiro ponto é esse. Se foi por meio de cartão, você vai ter lá o código do cartão, ter todas as informações. E depois disso, veja o prazo máximo da sua prestadora. Normalmente são algumas horas, 24 horas que o pessoal dá, algo nesse cenário. Então vê com cada prestadora qual é o prazo que ela te dá. Não acontecendo até o prazo estipulado, reclama com a prestadora. Preferência, não entrou em alguns minutos, liga para a prestadora, vê se tem algum impedimento, alguma coisa que está acontecendo sistematicamente. Não acontecendo, pergunta qual é o prazo para entrar. A pessoa vai dizer, por exemplo, 24 horas. Você aguarda 24 horas, por exemplo. Não funcionou, já liga para a prestadora com a comprovação da tua recarga e diz,
preciso que essa recarga entre, verifica aí e normalmente se abre uma verificação interna. E aí, lógico, se for necessário ver o sistema que está com falha, ok, ele vai te dar um prazo. Se não está com falha, eles vão abrir uma reclamação, provavelmente por uma área técnica, analisar aquela recarga porque não foi inserida no seu número. E aí é uma questão de avaliação interna, eles vão abrir o protocolo que normalmente vão dar 5 dias úteis para fazer essa tratativa e te dar um retorno. Só para você ter ideia de como é que é essa questão de reclamações. Se eles conseguirem resolver isso mais rápido, ótimo, vai auxiliar e muito. Mas, normalmente é isso que acontece. E você tendo um comprovante, por mais que demore para entrar o crédito ou algo do tipo, você vai ser ressarcido daquele valor. Isso aí é fato. Que você fez uma compra, essa compra tem que ser incluída no seu número. A não ser que você colocou o número errado, tem um dígito que está incorreto ou algo do tipo. Mas, fora esse processo, você deve ter essa recarga incluída sem tantos transtornos. Mas demore um pouco, mas normalmente você tem essa recarga adicionada. O que fazer quando você não obtém uma resposta da contestação de uma cobrança, vamos assim, que você considerou indevida, para um plano pré-pago? Lembrando que o atendimento do plano pré-pago, ele é diferente do atendimento corporativo que a gente tem num plano pós-pago. São atendimentos de formas de atender de maneiras diferentes, mas que, por mais que tratem no mesmo serviço, que é a telefonia móvel, por exemplo. Nesse cenário, eu vejo muito protocolo fechado, sem contato com o cliente, sem passar um retorno correto, ideal. E a gente pode ter, se a gente gerencia planos pré-pagos ou se você é um consumidor, usuário pré-pago, você pode ter dificuldade em receber essas respostas. E o que é que normalmente eu faço, só para você ter ideia? Abrir uma reclamação de contestação de conta de um pré-pago. Tem lá o prazo de tratativa. Normalmente uma reclamação de conta no pós-pago, para você ter ideia, é um prazo de 30 dias. No pré-pago, a gente entende que ou a pessoa vai tratar na hora ou vai abrir um protocolo para que seja visto. Mas deve ser algo mais rápido, porque é uma coisa, a princípio, mais simples. Feito isso, você vai ter uma tratativa da prestadora. Vamos supor que a pessoa não conseguiu tratar com você no atendimento, não te deu uma resposta aqui naquela hora. Abriu um protocolo, e esse protocolo você não recebeu uma resposta. Quando você liga, pode ter diversas respostas, seja a contestação foi errada, ou abriram um protocolo de forma incorreta, ou tentaram contato com você e não conseguiram, e por aí vai. O que é que eu faço? Fiz isso, não tive resposta, liguei para a prestadora, e qualquer resposta, na minha visão, foi errada, eu vejo a abertura de novo protocolo e já abro um protocolo na ouvidoria e outro na Anatel. Simples assim. Porque a gente vai deixar de perder tempo. Na verdade é isso. Por quê? Pode acontecer uma coisa no atendimento que não seja agradável, ou seja, vai demandar mais tempo, vai ser uma reclamação desnecessária, vamos dizer assim, para a gente perder o tempo a mais, você já faz esse processo. Porque a ouvidoria, em alguns cenários, ela vai ter mais rapidez para resolver o seu problema. Então não deixe de utilizar ela. Não conseguiu, primeira vez, segunda vez com atendimento, já vai para lá. E abre, por consequência, uma reclamação na Anatel. Porque na prática quem me responder primeiro, eu estou no lucro. Porque a prestadora ela é feita por áreas. E nem sempre elas se conversam. Então você pode fazer isso para que você tenha uma resposta mais favorável possível nos meios de comunicação da prestadora. Então, se você não recebeu uma resposta de contestação, faz esse tipo de processo. Porque pode ser que você realmente não receba uma resposta, mas você não fica, vamos dizer assim, solitário. Faz alguma ação, por exemplo, essas que você pode fazer. Isso, lógico, são medidas administrativas. Existem pessoas que, por exemplo, vou registrar no site do Reclame Aqui. Na prática, é bom? Porque lá você vai expor a sua situação. Mas, no meu ponto de vista, as maiores prestadoras, principalmente, elas não respondem as demandas lá. Outras prestadoras, principalmente MVNO, eu já vi que respondem, mas a maioria não. Então, você vai colocar lá, vai gastar tempo, mas você não vai ter uma resolução. Para ter uma resolução, eu acho muito mais útil você abrir uma reclamação na ouvidoria, na Anatel. Aí, quando você passa dessas instâncias e não conseguiu resolver, aí você vai para o meio judicial, PROCON, pequenas causas, algo do tipo, ou por um meio judicial através de um advogado para resolver aquela questão
de contestação de valores, que é uma cobrança indevida, ou algo do tipo. Mas sempre tenta resolver inicialmente com a prestadora, que na maioria dos casos deve ter uma resolução para aquele tipo de problema, principalmente sendo uma contestação. E é isso que normalmente deve acontecer. Prestadora não conseguiu ter retorno, abre de novo, mas já vai na ouvidoria e na Anatel, que eu acho que vai ser mais rápido para você, tá? E, como eu te disse, ligando para a prestadora você consegue isso. Dependendo da resposta que você vai fazer outras reclamações. Na prática, se você abrir o protocolo, não fizeram contato com você, mas mostraram que aquela contestação, ou seja, aquilo que você reclamou está errado, ou seja, a cobrança é devida, na prática, se você tiver certeza do seu ponto, você abre outra reclamação, abre uma ouvidoria, um Anatel. Mas pode ser que você não tenha um retorno favorável. Então é bom também analisar por que você vai abrir um novo protocolo. Mas, se estando correto, não tenha limites e abra as contestações que forem necessárias, tá bom? E foi isso que a gente viu na aula de hoje, ou seja, alguns problemas, crédito, cobranças, notificações, tudo envolvendo essa parte de um plano pré-pago. Então, o objetivo foi você conhecer alguns problemas, saber como se proteger e resolver esses problemas que a gente viu no plano pré-pago. A ideia é essa, para você ficar ciente de o que é que você pode fazer e sempre ter um relacionamento mais próximo com a prestadora para resolver esses tipos de situação. E lógico, que você puder fazer para ter as informações do seu contrato, melhor também, né? Então, problemas do cliente pré-pago, aula 080. Qualquer dúvida, fica à disposição. Abraço. Fui!